Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, todas as terças, 19h30, com reprise às 21h30. E agora também veja a TV Meia Hora da Seguridade no YouTube. Você entra no YouTube, digita Meia Hora da Seguridade e vai ver todos os nossos programas. Já estamos com mais de 20 programas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e interessante, que é a prevenção das questões do câncer, né? Como é que a gente lida com o câncer, o que isso significa na vida da gente, porque quando uma família tem um diagnóstico de câncer, não só o portador, mas toda a família sofre com isso, né? E tem que ter uma postura diferente, proativa e firme. Por isso, hoje nós estamos aqui com o Dr. Alvin Lemel, ele que é um cirurgião de cabeça e pescoço, aí já fez muito trabalho ali no CEPOM, né, Dr. Alvin? Vou chamá-lo de Alvin, né? Alvin. Isso. E aí, tudo bem? Como é que está? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. E então, para a gente começar, como é que é essa questão, primeiro, do diagnóstico do câncer? Eu sei que sua área é cabeça e pescoço. Isso. E o câncer é um mundo, né? Porque é o organismo todo. Exatamente. Mas, claro que na sua experiência, já pegou muito paciente oncológico, assim, que chega da atenção básica. Como é que chega, em primeiro lugar? Exatamente, né? A cada dia que passa, a tendência, né, da medicina é voltar, né, àquela avaliação antiga, né, dos clínicos, né, examinar o paciente como um todo, tentar enxergar a doença como parte de um todo, né? A minha especialidade, ela é uma especialidade, digamos assim, terciária, mas não tem como eu negligenciar, né, outras partes do organismo, porque o câncer ele é uma doença considerada como uma doença potencialmente sistêmica, ainda que no início localizada, né? Então, há realmente um mito muito grande com essa palavra. Essa palavra, ela ainda, por mais que não se deseja isso, né, ela ainda soa como uma sentença de morte. É pesada. Isso. Você está com câncer. Ela está com câncer. Eu vou morrer, eu vou ter dor, eu vou ter sofrimento, eu vou ter que fazer aqueles tratamentos terríveis que às vezes fazem eu sofrer mais do que a própria doença, a minha família vai sofrer, meus filhos estão pequenos, quer dizer, é um manancial, né, de emoções que o paciente passa naquele momento do diagnóstico, que realmente há necessidade de um certo preparo, né, e eu não tenho o menor constrangimento em dizer, né, é importante nós termos em mente as recomendações, os guidelines, mas é muito importante nós termos um pouco de experiência, de tranquilidade, né, de serenidade para lidar com aquele paciente, né, com aquele ser humano. Comporte-se como um ser humano diante de um ser humano. Né? Esse talvez seja assim um dos primeiros passos que o médico que lida com essa doença potencialmente grave e fatal deveria ter. Ou seja, também então não é só uma questão do corpo, orgânica, né, do oncologista poder abordar. A mulher está com câncer de mama, só vai prescrever aquela quimioterapia pesada e tal, ou fazer mastectomia. Isso. Também importa aí a questão da cabeça, dar um suporte psíquico. Isso é fato? Isso é fato, né? E cada vez mais nós temos observado, né? Eu posso te dizer pela experiência em cabeça e pescoço, né, que a multidisciplinaridade é a que traz, bem feita, lógico, bem feita, né, com critério. E nada melhor do que tu teres critério aliado à experiência e ao conhecimento, né? Mas a multidisciplinaridade é o que tem trazido melhores resultados, Alberto. Por quê? Porque ela trata a doença, ela é agressiva com a doença e poupa cada vez mais o doente, né? E tenta, de alguma forma, dar o suporte para aquelas pessoas que sofrem com a doença daquele ente querido, né? Quer dizer... Então, nesse tratamento de oncologia,
é comum, além do médico, oncologista, também a gente ter outros profissionais, como psicólogo. Obrigatoriamente, Roberto. Antigamente, né, eu lembro no início da década final de 80, começo de 90, o cirurgião oncológico, digamos assim, o cirurgião de cabeça e pescoço, e isso eu te digo por experiência própria, nós orientávamos o paciente a desenvolver a voz esofágica quando ele tirava a laringe, né? Toma bastante Coca-Cola para arrotar e poder sair alguma voz, né? Nós orientávamos as dietas para o paciente fazer em casa e injetar por um tubo nasogástrico, né, por uma sonda. Nós fazíamos o papel de assistente social, conseguindo exames para os pacientes, condução, a remuneração, auxílio disso, auxílio daquilo. Era o médico. Né? Então, a fonoaudióloga depois surgiu com um papel importantíssimo, o psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta. Hoje está bem mais tranquilo tratar o câncer, digamos, né? A carga sobre o médico, ela diminuiu significativamente, porque nós tínhamos que ter as respostas para tudo, né? Na ponta da língua. Não tinha muito essa de dizer não sei, não, olha, isso aqui a senhora conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, isso aqui é a área da fono, a fono vai lhe ensinar com toda a propriedade. Não, era sobre o médico que recaía muito. Quer dizer, né? avançou não só do ponto de vista da medicação, como da abordagem do portador de câncer e sua família também. Muito, né? Obviamente, isso é notório, né? A evolução tecnológica dos protocolos que se tem hoje de quimioterapia, né? A radioterapia evoluiu de uma forma assim esplendorosa, né? Atacando cada vez mais a doença e menos o doente, né? Essa eu acho que é a máxima que nós temos que ter, agressivos com a doença e não com o doente. E nesse sentido, eu vejo assim, que essa evolução, ela trouxe resultados positivos, né? Então, frente a todos esses avanços, nós podemos falar que a cura também aumentou muito. Aquela sentença de morte já não é assim. De certa forma, sim. Né? De certa forma, né, os progressos, eles são percebidos, são claros, né? Os programas de prevenção, os programas de diagnóstico precoce em determinadas áreas realmente trouxeram resultados positivos, né? Como eu estava dizendo, a evolução dos protocolos de quimioterapia, de radioterapia, né? Agora, em algumas situações ainda, né, temos a taxa de mortalidade ela permanece mais ou menos a mesma de que há 20 anos atrás. Mas, por exemplo, câncer de mama, a perspectiva melhorou bastante. Melhorou até porque a prevenção, o diagnóstico precoce. Isso, exatamente, o diagnóstico precoce, a prevenção. A evolução da biologia molecular, ela tem tido um papel pontual hoje, né? Quer dizer, as mastectomias bilaterais, né? Antigamente se tiravam a mama e de repente a mulher estava com um câncer de mama no outro lado, já com metástase sistêmica, etc. Quer dizer, abordar a doença precocemente ainda é uma forma de auferir, né, bons resultados. E na cabeça e pescoço, na nossa área, né, que é uma área que diz respeito aos cânceres originados na garganta, na boca, no lábio, né, nas fossas nasais, nas glândulas salivares, né, parótidas. Né, que é um câncer agressivo, assim, em geral. Um câncer agressivo. E tu vê, Roberto, a incidência dele não é uma incidência assim desprezível. Ele entre homens e mulheres, hoje ele figura ali entre o quinto, sexto câncer mais comum. Eu lembro de, no passado, ter tido acesso a uma estatística do CEPOM, 44% dos pacientes do CEPOM eram pacientes de cabeça e pescoço. Quer dizer, é uma doença que ela não possui uma disseminação rápida quando comparada a um melanoma, a um câncer de mama, por exemplo, a um câncer de pulmão, em que ele se dissemina, se nós perdermos o time do tratamento, ele tem uma disseminação sistêmica rápida, né? Que é o que normalmente caminha ao lado de um prognóstico ruim. Que é o que, para o pessoal entender, a metástase, né? Exatamente. É um câncer primário e aí quando ele se espalha, a medicina chama de metástase. Ou doença sistêmica, né? Ou doença sistêmica também. Quer dizer que esse time do diagnóstico e da intervenção
No câncer de cabeça e pescoço, ele é muito curto. Não, pelo contrário, né? Esse time, né, ainda que os tumores de cabeça e pescoço, né, caracteristicamente, né, desenvolvam metástases sistêmicas tardiamente, né, o índice de mortalidade deles é muito grande por complicações locais. Não é pela metástase no pulmão ou pela metástase no osso, né? Ele normalmente mata e mata humilhando, mata sofrendo. Por exemplo, o câncer de boca, né, que acomete língua, gengiva, em termos de intensidade de dor, é um segundo. Quer dizer, o paciente convive com uma sonda, ele não tem condições de se alimentar pelas vias normais, ele convive com uma cânula de traqueostomia, porque ele não consegue respirar pelas vias normais, com um câncer apodrecendo literalmente a boca, a garganta, com aquele odor fétido, com crises de sangramento, com crises de dor. Ele simplesmente exclui o paciente do seu convívio normal, né? Diferente de uns outros tipos de cânceres, né? Mas o de cabeça e pescoço, ele demora para matar. E quando ele mata de uma maneira muito cruel. Bastante agressivo. E como é que a gente foge dessa agressividade, né? Então, A prevenção? Exatamente. Como é que se faz? Exatamente. Então, a prevenção é algo que tem tido um papel no câncer de cabeça e pescoço muito significativo, porque os sinais são bastante evidentes. E nós temos vários profissionais, né, que podem detectar os sinais precoces, né? O que nós consideramos como um grupo de risco. Seria uma lesão na boca, Exatamente, o próprio dentista, né? Exatamente, quer dizer, o grupo de risco. Qual é o grupo de risco clássico do paciente com câncer de cabeça e pescoço? É o indivíduo com mais de 40, 45 anos de idade, que fumou boa parte da vida, que é desnutrido, que tem dentes em más condições, e a maioria deles são alcoólatras, né? Que beberam muito. Né? Então, essa dupla, né? Bebida alcoólica destilada normalmente, né? Esse cigarro, ela é funesta. Recentemente, tem um outro ator aí na história, conhecido como HPV, certo? Que nos Estados Unidos, Canadá e até no Brasil, em alguns locais que nós temos estatística, ele figura como 30%, né, dos casos de cânceres da cavidade oral, mas basicamente da orofaringe, em indivíduos que nunca beberam e nunca fumaram. Então eu tenho que estar atento para isso também. Mas isso já nos remete, né, o HPV, a um comportamento de vida inadequado, que não raras vezes está associado ao alcoolismo. Não aquele alcoolismo dependência, né? Sim. Mas a um comportamento de vida errático. Ao hábito contínuo. Aquele beber socialmente, né? Aquela coisa que acaba levando o indivíduo a situações... Aliás, nós vamos para um pequeno intervalo agora, mas esse é um tema muito interessante, né? A gente tem se deparado aí com muitos problemas sociais por conta do tabagismo e em especial do alcoolismo. Então nós vamos reservar um tempo especial agora no segundo bloco para falar especialmente do alcoolismo, né? Fique aí que a gente já volta. Isso, você vê sempre, não é? O que você não vê é muito do que acontece antes para que esse ou outro produto chegue às suas mãos. No Brasil, o trabalho escravo é proibido por lei, mas o número de trabalhadores escravos atinge hoje cerca de 20 mil. Infelizmente, nenhuma região do mundo está livre desse problema, mas nós lidamos com ele de frente. O trabalho escravo ainda existe e está mais perto do que você imagina. Por isso, nosso plano é erradicar o trabalho escravo no Brasil. Ministério Público do Trabalho. Todo o ar que a gente respira é processado nos pulmões. Se o ar é puro, tudo funciona bem. Mas quando traz substâncias agressivas, começa a apresentar problemas. Quem produz, transporta, comercializa e utiliza produtos feitos com amianto crisotila pode respirar partículas que comprometem a saúde, causando a morte lenta daqueles que tiveram contato com a substância. Saiba mais em www.prt12.mpt.gov.br.
Meia hora da seguridade. Voltando então agora ao nosso segundo bloco, nós estamos conversando aqui com o Dr. Alvin Lemel, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço e está compartilhando com nós a sua experiência enquanto cirurgião que trabalha muito com a oncologia, né? Teve toda a sua história médica ligada a tratamento de portadores de câncer nessa área que, como ele disse, ali no CEPOM, no Hospital Oncológico, cabeça e pescoço chegou a ter 40% dos portadores de câncer ali serem deste grupo, né? E no primeiro bloco nós falamos aí de prevenção, um pouco da doença, e uma coisa me chamou a atenção, o tema do alcoolismo. Então, doutor Alvin, me diga uma coisa, quer dizer que beber dá câncer mesmo? Dá câncer. Tem um pesquisador americano chamado Nakia Pan. Em 1993, ele já provou, né, lógico, uma pesquisa em ratos, que a instilação contínua do álcool na mucosa, no revestimento da boca do rato, desenvolveu câncer de boca. Então, já está provado. E não precisa ser pingus, como os outros dizem. Com certeza, com certeza não. E a boa parte dos indivíduos que usam, né, a bebida alcoólica, né, também fumavam muito, né? Essa associação é fatal. Exatamente, ela não tem um efeito somatório, ela tem um efeito multiplicatório, né? Exponencial. Exponencial, né? Quer dizer, então o que acontece? Para o DNA, digamos, vamos usar uma expressão como limpar, né? O paciente precisa ficar 10 anos afastado do álcool e do fumo. O fumo é a principal causa evitável de câncer no mundo, né? E já há uma divulgação já em todos os cantos e surtiu efeito isso. Isso teve efeito notório, né? Mas o álcool ainda não, né? Mas quanto ao álcool, nós vemos assim uma certa timidez em relação às campanhas, né? E ao fato de relacionar o álcool, o uso do álcool, à oncogênese, né? E isso está muito bem estabelecido, né? Então, o alcoolismo, enquanto as autoridades, né, me permitem dizer, não tratarem, não considerarem o alcoolismo como doença, né, né, eu acredito que poucas ações nós vamos poder esperar. E certamente vamos deixar de salvar muitas vidas, né? O alcoolismo não precisa obrigatoriamente se manifestar daquela forma plena. O que costuma acontecer é se confundir dependência do álcool, né? Aquele indivíduo que está ali à beira da sociedade, à margem da sociedade, já morando na rua, morando sem a mínima condição de higiene, afastado da família, etc., com a doença do alcoolismo. Quer dizer, a doença do alcoolismo é algo bem mais sutil. Ela tem vários estágios, né? Essa exposição ao álcool, né, que ela é perniciosa, ela é sutil. E ela, em alguns indivíduos, eu te digo com toda tranquilidade, 10 a 13% da população brasileira é alcoólatra. Tem dependência química alcoólatra, tem a doença do alcoolismo, ou seja, e ela é graduada, né? Então, é um indivíduo que faz parte de um grupo de risco, né, para ter um câncer, por exemplo, de cabeça e pescoço, de estômago, de bexiga, de esôfago, né? E não é agora, só trato alto aqui. Não. E eu considero o álcool como a droga mais suja que existe. Aliás, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, até porque, já conversando com muito profissional que trabalha com o tema do alcoolismo, parece que ele não destrói só o indivíduo, né? Ele altera a família também, né? Um problema bem mais amplo, além do câncer de boca, de língua, de esôfago, enfim. É isso que nos chama a atenção, né? Que me chamava muito a atenção. Não raras vezes esse paciente com câncer de boca ou de laringe, ele vinha sozinho procurar ajuda.
porque a família já tinha largado. Então a principal doença dele não é o câncer foi só uma consequência. A principal doença dele é o alcoolismo. E 10 a 13% da população. Em câncer de cabeça e pescoço, mais de 90% deles são alcoólatras. O que se faz? Alguns já abandonaram o vício, a dependência, mas vem a desenvolver o câncer nessa janela que eu comentei há pouco, de até 10 anos. 10 anos, 10 anos, DNA. né, aproximadamente, né, vem a desenvolver a doença depois. Quer dizer, mas trataram o seu alcoolismo. Né? Agora, muitos não. Eles, eu digo, nós ressecamos a língua, nós retiramos as cordas vocais, né? Nós tiramos o céu da boca, e ele fez a radioterapia, ele sofreu tudo. Questão de 1 ano, às vezes nem isso. Né? Ele volta ao hábito da ativa novamente. Isso com depois sonda, de, indivíduo bebendo com sonda, eu já vi. Bebendo bebida de álcool com sonda, quer dizer, e se esquece disso. Eu vejo isso claramente. Quer dizer, da mesma forma que ele vai fazer a operação, que ele vai fazer a quimioterapia, que ele vai fazer a radioterapia, ele, no meu entendimento, né, ele precisava de um tratamento, de uma visão para esse lado do alcoolismo. Isso... Agora, o indivíduo, por exemplo, quando chega no fim da linha aí de estar com sonda e bebendo, né? Mas como é que é o começo da linha? Porque acho que o difícil é muita gente se reconhecer no começo do processo. Eu digo, alcoólatra é aquele que bebe e incomoda. Tu começou a observar o beber, a pessoa. Bebeu e incomoda, meu querido? Fica atento. É o caminho. Fica atento. Tem história na família de alcoolismo? Fica atento. Também, né? Fica atento, fica atento. Quer dizer, tem essa parte. Né? É uma doença multifacetária, precisa saber muito ainda sobre o alcoolismo. Né? Eu entendo, não sou um especialista na área, mas a minha experiência, ela me permite fazer algumas afirmações. Né? Ela é uma doença de cunho hereditário, genético. Né? Quer dizer, se tu tens um pai alcoólatra, os teus tios alcoólatras e teu avô morrer de alcoolismo, a chance... se tu começares a beber, meu querido, tu estás no caminho certo. Quer dizer, a tua genética não favorece, certo? Né? E aí tem o fator social, né? Quer dizer, é uma vida, às vezes, muito difícil. Pressão no trabalho, desajuste em casa. Vida conjugal, familiar e social desregrada. Né? O álcool funciona como um bálsamo. Ele é o mais barato. Ele alivia. E ele é aceito, né? Porque o indivíduo que vai ir para as drogas é recriminado. Mas o álcool é socialmente aceito. E tu falastes bem. É a porta de entrada para as drogas. Né? Também. Principal porta de entrada para as drogas ilícitas. Né? Então, há necessidade de um programa amplo do combate ao alcoolismo, né? Está melhor, já se fez menos, né? Mas eu acredito que deveria ser muito mais contundente. O álcool pode tornar o indivíduo um suicida, um homicida, né? É uma doença que ela insiste em dizer para o indivíduo que ele não é doente. Doente é o vizinho dele que bebe com ele, mas ele não é doente. Aquela história de eu me controlo, eu bebo, mas eu bebo socialmente. A hora que eu quiser parar, eu paro. Exatamente. E eu bebo socialmente. Essa é a maior mentira que tem. A auto-mentira, o auto-engano. Exatamente. Eu bebo socialmente, mas sem festa todo dia. Né? Eu sou um cara social todo dia. E controla. Eu até concordo, né? Ele controla até um determinado momento, mas vai chegar um determinado momento que ele vai precisar da bebida alcoólica. Né? E nós temos aí hoje diversas formas, né, Roberto? Né? É tratamento, né? Como é que a gente faz? Não tem cura. É uma doença. É uma doença incurável. Ela é progressiva. Né? Quem lida com isso, com pacientes alcoólatras, quem já teve acesso a algumas formas de tratamento, né? Eu faço muito essa abordagem, né? Faço muito essa abordagem. Olha, é a doença do ainda. Ainda não fez, ainda não aconteceu. Se tu continuares, vai acontecer. Esteja certo disso. Né? Esteja certo disso. E ela é uma doença que vai te matar. Olha, por isso que eu digo, é a pior doença que tem, é a doença do alcoolismo. Porque além de ela não poupar praticamente
qualquer tipo de órgão, de sistema na nossa economia corpórea, Não é só ela o câncer. detona, ela acaba com a tua alma, Aham. com o teu espírito, né? Com o teu pensamento. E com o teu entorno, né? A família também É uma doença, envolvida. ela espraia, é uma doença reflexiva. Ela atinge aproximadamente de 25 a 30 pessoas que convivem contigo. E os que mais sofrem são as pessoas que mais te amam. São as que mais sofrem. A última que larga o alcoólatra é a mãe. A mãe é a última. A mãe é a última que larga o alcoólatra, né? Então, há que se ter mais atenção em relação a isso. Assim, é utópico, né, Roberto? Mas aquelas figurinhas que apareciam nos maços de cigarro, né? Sim. Com o indivíduo traqueostomizado, com sonda, com as fotografias dos pulmões que vinham. Eu queria que tudo isso fosse refletido, tomadas as devidas proporções, e se fizesse uma analogia com tudo que o álcool causa nas garrafas de cerveja, nas garrafas de uísque, nem que fosse num cantinho ali, né? Bem discreto. Mas a dependência é só 10%, o alcoólatra não sou eu me controlo, etc. etc. Mas aí tudo já vai parte para o lado, digamos assim, mais pessoal, né? De visão pessoal. Sim. Agora é uma doença difícil, de difícil controle. Nós temos aí salas, né, de alcoólicos anônimos, nós temos psiquiatras especialistas, tem os que procuram a cura religiosa, o controle da doença religiosa. Muitos alcançam sucesso em diversos. Cada um tem o seu nichozinho, mas o principal dessa história é: eu quero, eu me rendi. Eu não vou tratar o meu alcoolismo por causa da minha mulher, por causa dos meus filhos, por causa do meu emprego, do meu patrão. Eu vou tratar o meu alcoolismo porque eu não me aguento mais alcoólatra. Eu não me aguento mais acordar de manhã, olhar no espelho e dizer: o que é que eu fiz ontem? Né? Então é o que eles chamam de fundo do poço, né? Uma poça é água limpa, né? Eu digo assim, é fundo da fossa, Da né? fossa, lá da fossa, quer dizer, do lodo. Esse despertar que ele é muito individual, mas se consegue. Eu atendo muitos pacientes, né? Vi muitos doentes que me juravam que não conseguiriam parar de fumar e pararam. Né? Não, mas a bebida não, né, doutor? Um vinhozinho, né? Sempre esse inho, Roberto. É o whiskyzinho, a caipirinha, o vinhozinho, a cachaçinha, a cervejinha. E eu brinco com eles, né? Tudo isso vai virar ão. Vocês sabiam disso, não? É caixão, é cadeião, é instituição, porque há uma maneira de se proteger, né? De se autoproteger quanto a essa enfermidade, quanto a essa agressividade da bebida alcoólica, colocando esse sufixozinho inho. Quer dizer, é uma coisa, para mim, inofensível. Talvez hoje, né? Sim. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao fim do programa. Agradecemos, doutor Alvim, pela presença. Um programa rápido, né? E meia hora, mas hoje eu, pelo menos, aprendi bastante aqui. Espero que todos que vejam possam aprender, né, sobre câncer, a prevenção do câncer, o que isso significa, e esse tema do alcoolismo que, olha, dada a importância aqui, nós vamos, uma outra oportunidade, fazer um programa só sobre isso. Obrigado, doutor Alvim. Agradeço. Até a próxima. Obrigado.